Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática. Como já disse para vocês, é sempre um prazer estar ministrando para vocês. Gosto muito. Pessoal, na nossa última aula, a gente viu aquele conteúdo, razão, né? A gente viu alguns exemplos, foi uma aula bem bacana. Eu acredito que deu para aprender, deu para relembrar, porque já que a parte de razão é um conteúdo lá do nono ano, né, e a gente vai aprofundando um pouco mais a partir do médio. Então, assim, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o conteúdo razão. Após o conteúdo razão, a gente dá início à outra parte dele, eu digo assim, a outra parte da razão, na qual a gente conhece como proporção. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai ver o conteúdo proporção. Lembrando que na parte de razão, a gente viu razão de grandezas diferentes, razão de mesma grandeza, né? A gente viu alguns exemplos bem bacanas lá na nossa última aula. Bom, como já foi dito, hoje nós vamos começar com o nosso conteúdo chamado proporção. Eu acredito que já está aparecendo aí para vocês. Deixa eu só fechar a câmera aqui para acelerar o processo. Já aparece para vocês o slide que diz assim, proporção. Vamos lá. Já, né? Vamos lá. Proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Lembra lá na nossa última aula que eu falei que quando se fala em razão, a gente está falando em fração, a gente está falando em divisão de frações. Então, quando a gente chega a estudar razão e proporção, a gente vai deixar o termo fração de lado e a gente lembra de usar o termo razão. E o que é razão? A gente viu na última aula, só revisando um pouco, é uma divisão, né, entre dois números, de A e B, onde o meu B, que é o denominador, o número de baixo, né, precisa ser diferente de zero. Já que a proporção é uma igualdade entre duas razões, então quer dizer que eu vou ter uma fração que é igual à outra, uma razão que é igual à outra. Exemplo, letra A, 2 está para 10, que é igual a 1 está para 5. O que foi que aconteceu aí? A gente simplificou. Eu acredito que você lembra daquele processo de simplificação. Quando é que eu simplifico, professor? Eu não lembro. O processo da simplificação acontece quando eu tenho uma fração, uma razão, no qual eu percebo que os dois números, tanto o numerador como o denominador, eles podem ser divididos por um mesmo número. Nesse caso aí, 2 está para 10, eu dividi por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Aí você pergunta, professor, mas lá em cima não diz que proporção é uma igualdade entre duas razões? Desde quando 2 está para 10 é igual a 1 está para 5? Vamos ver, daqui a pouco você vai compreender o porquê, ou você já compreendeu, né? Então, na nossa letra B, nós temos 3 está para 15, que é igual a 1 está para 5. Então, o que é que aconteceu aí? A mesma coisa da letra A, o processo de simplificação. Eu percebi que 3 está para 15, eu posso simplificar por o mesmo número, que é o 3. 3 dividido por 3 deu 1, 15 dividido por 3 deu 5. E na nossa letra C, 4 está para 20, que é igual a 1 está para 5. 4 e 20, ambos são números pares, e por ser números pares, é bem simples simplificar. Eu sei que ambos dividem pelo número 4. 4 dividido por 4 dá 1, e 20 dividido por 4 dá 5. Não é isso? Então,
Nesses 3 exemplos que você está vendo aí, eles formam uma proporção. Por que eles formam uma proporção, professor? Porque as razões, né, é uma igualdade de razão. Você pergunta, professor, mas nenhuma razão aí é igual à outra. A gente vai entender por que disso a partir de agora. Perceba que todas as razões deram o mesmo resultado, 1/5. Acredito que você tenha percebido, tanto letra A, como letra B, como letra C, todos os 3 exemplos deram 1/5. Sentenças como essas são chamadas de proporção. Ok, pessoal? Ó, no nosso próximo slide, deixa eu trocar aqui para vocês. No nosso próximo slide, diz assim, de modo geral, podemos dizer que os números A, B, C e D, ele denomina os números por essas letras. Não nulos, ou seja, não podem ser zeros, formam nessa ordem uma proporção quando A está para B, que é igual a C está para D. Ou seja, ambas as razões, ou as duas razões, elas precisam ser iguais. Ok? Ele diz, os números A, B, C e D são os termos da proporção. Quando eu olho para esses 4 números aí na minha tela, que você está vendo aí, A, B, C e D, eu chamo de termos. Quem são os termos da proporção? A, B, C e D. São os números, né? Essas letras, elas são substituídas por números. Os termos A e D, olha aí o termo A e D. O numerador A e o denominador D. Eu chamo de extremos. Quem são os extremos? A e D. E o termo B e C, eu vou chamar de meios. Meios pelos extremos. Eu acredito que alguém já está começando a lembrar disso daí. O ano passado, né, vocês que foram meus alunos lá no ano, a gente chegou a ver um pouco dessa parte de proporção, aonde a gente utiliza muito esses termos, meios pelos extremos. Então, quando a gente chega nessa parte, a gente já começa a lembrar o que é essa parte da proporção. Ok, pessoal? Então, ó, A e D são os extremos, B e C são os meios. Então, até aí essa parte introdutória é bem bacana. Agora a gente vai entender o porquê que lá no primeiro slide dizia que uma razão era igual à outra, apesar dos números serem diferentes. Vamos entender aí, deixa eu mudar o slide. Ó, ele dá um exemplo aqui. Verifique se os números 4 e 6, 10 e 15 formam, nessa ordem, uma proporção. Então, é como se fosse aquelas letras A, B, C e D. Né? Então, ele trocou as letras pelos números. Então, vou verificar se esses 4 números formam, nessa ordem, uma proporção. O que é que eu vou fazer? Bem simples. Eu vou apenas montar as razões. 4 está para 6, que é igual a 10, que está para 15. Ou eu vou fazer separado. 4 para 6. Deu quanto? 4 está para 6. Quando eu simplifiquei por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E aí eu tenho também 10 está para 15. 10 está para 15. Ambos eu posso simplificar por 2, por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. Veja que os números, ao ser simplificado, os resultados foram iguais. Quem foi o resultado? 2/3, né? Então, perceba aí
que os números 4 e 6, 10 e 15 formam nessa ordem aí uma proporção. Por quê? Porque deu uma igualdade de razão. Veja, ó, que deram dois resultados e ambos os resultados, eles são iguais. Quem? 2/3. Ok, pessoal? Então, eles formam uma proporção por isso, que ao resolver, eles vão resultar no mesmo valor. Porém, existe outra forma. Se você olhar aí embaixo, diz assim, as razões são iguais. Logo, 4 está para 6, assim como 10 está para 15, são iguais. Portanto, os números 4, 6, 10 e 15 formam nessa ordem uma proporção. Observe comigo aí no seu slide na parte de baixo, onde eu tenho 4 sobre 6, 10 sobre 15 avos, ok? Se eu fizer meios pelos extremos, se eu multiplicar cruzando, ó, multiplica 6 vezes 10, 60. Multiplique 4 vezes 15, também dá 60. Né? Acho que vocês estão entendendo. Quando eu pego 4/6, ou 4 está para 6, e 10 está para 15, quando eu multiplico os valores cruzando, é o que eu chamo de meios pelos extremos, ambos resultados vão dar 60. Então, se deram iguais, é por isso que é uma proporção. Entenderam? Tanto eu posso simplificar, como eu posso multiplicar cruzando os meios com os extremos. Ok? Então, a gente entende que esses 4 números, eles formam uma proporção. Eles são proporcionais. Ok, pessoal? Essa parte proporcional, grandeza, que a gente viu na última aula, na parte de razão, costuma muito cair em vestibular. E logo no futuro vocês vão fazer vestibular, né? Então é importante ter a base desse conteúdo. Com relação a isso daqui, alguma dúvida? Está ficando claro para vocês? Vamos lá. No nosso próximo slide, onde diz assim, propriedades da proporção, a gente vai trabalhar com algumas propriedades. A gente viu o que é uma proporção, vimos que proporção é uma igualdade entre razões, vimos como é que eu provo quando as razões são iguais. Eu posso montar as minhas razões e uma das maneiras é cruzar meios pelos extremos. Se der o mesmo resultado, é uma proporção, ok? Nós vamos ver duas propriedades da proporção. A primeira propriedade, é a propriedade fundamental da proporção, coisa que a gente viu agora há pouco. A primeira propriedade diz que o produto dos extremos, lembrando, produto é multiplicação. É como se eu estivesse dizendo, a propriedade fundamental da proporção diz que a multiplicação, mas a gente troca o termo multiplicação por produto, diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Não foi o que a gente viu agora há pouco? Ó, eu tenho uma razão A está para B, que é igual a C está para D. Ao multiplicar A vezes D e ao multiplicar B vezes C, o resultado é igual. Então, isso é a primeira propriedade. Exemplo, 2 está para 10, que é igual a 3 está para 15. Vamos fazer meio pelos extremos? Quando eu multiplico 2 vezes 15, eu encontro o resultado 30. Quando eu multiplico 10 vezes 3, também dá 30. Então, se ambos os resultados deram iguais, essas razões formam uma proporção. Eu posso dizer que elas são iguais. É por isso que lá no primeiro slide, onde diz que
proporção, é uma igualdade de razão, apesar dos números serem diferentes, né? Por isso que eu falei para você, o aluno pode perguntar, professor, mas como que uma razão é igual à outra se os números são diferentes? Um é 2, o outro é 10, um é 3 e o outro é 15. Realmente, nós temos termos da proporção diferentes, mas quando eu calculo, os resultados são iguais. Por isso que eu digo que eles são iguais, não é isso? Agora, eu acredito que vocês estão entendendo porque que lá no início dizia que proporção é uma igualdade de razão, mas os números são diferentes. Mas calcule, quando você calcular os resultados dando iguais, é uma proporção, ok? Porque nem sempre, eu vou abrir um parênteses aqui, nem sempre que você fizer... Gladstone, Oi, licença. O slide que tu tá dando exemplo não tá aparecendo aqui. não está aparecendo propriedade Não, sem e nem pra proporção? nenhum dos outros. Agora tá. A internet acho que está dando um... Ó, e valeu, viu, Emily? Brigadão. Diz aí, que a primeira propriedade, vou só repetir porque eu estava falando, vocês não estavam vendo. A primeira propriedade é algo bem simples. É onde eu vou fazer, é onde eu vou aplicar aquele meios pelos extremos. Ok? É o que ele diz aí na primeira propriedade, aonde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Ok? Quando eu coloquei aí no exemplo 2 está para 10, assim como 3 está para 15, perceba o seguinte, são 4 números diferentes, 2, 10, 3 e 15. Porém, na proporção, eles se tornam iguais, porque quando eu multiplico os meios pelos extremos, ambos vão resultar 30. Multiplique 10 por 3, 30. Multiplique 15 por 2, 30. Se os resultados deram iguais, é porque isso é uma proporção. É uma proporção. As razões são iguais. Como eu estava dizendo, porém, nem sempre que você colocar uma razão igual a outra e fizer meios pelos extremos, né, você pegar frações aleatórias, possa ser que não dê o mesmo resultado. Se não der, é porque não é uma proporção. Ok, pessoal? Essa propriedade é bem simples, é bem bacana, eu acho que não tem muita dificuldade. É só multiplicar, coisa que vocês já tiram de letra. Lembrando, A e D, esses dois termos eu chamo de extremos, e B e C, esses dois termos eu chamo de meios. Ok? Alguma dúvida sobre essa primeira propriedade? Pessoal, então podemos passar para o próximo slide. Deixa eu ver aqui se vai... Já aparece para vocês? Calculando o valor desconhecido da proporção. Aí vocês me avisam aí, de preferência por áudio, que quando eu estou aqui no slide eu não consigo ver o chat, o bate-papo. Tá aparecendo sim, Gladstone. Tá aparecendo, né? Ok. Então nós vamos para um exemplo bem bacana, onde diz assim, calculando o valor desconhecido da proporção. Ele pede para a gente calcular o valor de x. Veja que o exemplo me deu 3 números conhecidos e um é desconhecido. Então, uma das formas de resolver, porque eu tenho certeza que alguns de vocês vão aí de cara perceber outra forma de calcular que não seja essa que está aí. Eu tenho 2 está para 10, que é igual a x está para 15. Vamos calcular meus pelos extremos. 10 vezes x, 10x. 15 vezes 2, 30. Se eu vou calcular o valor de x, eu vou repetir o x. X é igual a 30, que eu vou dividir pelo 10, que estava lá do lado do x. 30 dividido por 10 dá 3.
o meu x vai ser igual a 3. Fiz essa maneira. Teria outra maneira, que eu acredito que alguns de vocês já tenham pensado nisso daí. Professor, eu não fiz dessa forma. Eu fiz logo o seguinte. Eu calculei 15 vezes 2, que dá 30, e o único número que eu posso multiplicar por 10, que dá 30, é 3. Eu não precisava fazer esse cálculo. O bom da matemática é isso. Existem várias formas que podem me levar ao mesmo resultado. Eu não precisava calcular, fazer esse cálculo que vocês estão vendo aí. Eu fiz o passo a passo, mas eu poderia ir de uma forma já pela lógica, um raciocínio lógico. Se 15 vezes 2 dá 30, então x com certeza daria 3, porque 3 vezes 10 dá 30. Ok? Para encontrar o valor desconhecido x, basta cruzar os termos aplicando meios pelos extremos. Pessoal, ficou claro esse exemplo? É bem bacana, simples, né? Vamos mudar o slide aqui. O nosso próximo slide, exemplo B. Acho que já apareceu para vocês aí. Eu estou sempre desligando a câmera e o microfone, reduzindo a utilização de alguns recursos para ver se o slide acelera aí. Ó, nossa letra B, nós temos assim, x está para 5, assim como 21 está para 35. Vamos meios pelos extremos, 35 vezes x, 35x. 5 vezes 21, 105. Ao dividir, gente, tem um erro de digitação nesse exemplo aqui. Deixa eu só, porque aí eu copiei e colei ali, mas é 105 dividido por 35. É isso? Então, deixa só aqui fazer uma alteração. Quando eu faço 105 dividido por 35, vai dar 3. Então, eu peguei e encontrei o valor de x. O meu x também corresponde a 3, né? Aí é bem simples, a gente encontrou o valor de x, no qual esse valor deu 3. Na minha letra C, eu tenho 10 está para 7, como 50 está para x. 10 vezes x, 10x. 50 vezes 7, 350. Ao dividir 350 por 10, o valor de x aí corresponde a 35. Ok, pessoal? Veja que é simples, não são cálculos grandiosos e são cálculos que vocês já conhecem, apenas multiplicação com divisão. E por último, da nossa primeira propriedade, os últimos dois exemplos para a gente ir para a segunda propriedade, eu tenho aqui. Esse é um pouco mais aprofundado, esse exemplo. Mas coisa que vocês também já viram lá no fundamental. Eu tenho aqui na minha letra D. 1 está para 7, como x menos 6 está para 49. Meios pelos extremos. Veja que existe um termo aí da proporção que ele já está bem diferenciado dos outros que a gente está acostumado a ver até agora. Um é x menos 6, mas a gente precisa encontrar o valor de x. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou aplicar aquela propriedade da distributiva, né, que vocês também já viram. Se não lembra, nós vamos relembrar agora. Eu peço a vocês, vamos deixar o slide um pouquinho aqui de lado, vamos para o nosso chat aqui. Vai aí para o teu bate-papo. Abre aí para ver o que é que nós vamos fazer aqui. Só para lembrar, apesar de que a maioria já sabe como é isso. Eu vou colocar aqui esse exemplo. Quando eu tenho 7, que eu vou multiplicar x menos 6, ó, é isso daqui. É o que está lá no exemplo. Eu vou multiplicar cruzado. No exemplo lá do slide, que vocês estão vendo aqui no chat agora, eu vou ter que multiplicar isso.
7 que multiplica x menos 6. Não é isso? A propriedade distributiva diz que, numa linguagem bem comum para você entender, o termo que está fora, eu vou multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses. A começar pelo primeiro termo, que é x. O 7 que está fora multiplicado com o x que está dentro, vai dar 7x. Vou digitar aqui, daqui a pouco eu lanço aí no chat para vocês. Dá 7x. O meu 7 é positivo. O meu 6 é negativo. Mais com menos, menos. E 7 vezes 6? Isso. Vai dar menos. E 7 vezes 6? 42. Isso, muito bem. 42. É isso que vai acontecer. Então, é isso que nós vamos fazer lá, é isso que está feito lá no slide de vocês. 7x menos 42. Vamos lá para o slide novamente. Foi o que aconteceu aqui no slide de vocês. Acredito que está aparecendo aí. Quando eu multipliquei 7 por x menos 6, deu 7x menos 42. Não é isso? Aí eu tenho 1 vezes 49 vai dar 49. Ok? Como eu vou encontrar o valor de x, o meu 7x ele vai descer, ele vai permanecer. Porém, o 42, ele vai passar para o outro lado. A gente já viu isso, acho que numa aula de nivelamento aí, quando a gente viu equações. Esse 42 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Ele vai passar positivo. Então, ficou 7x igual a 49, igual 7x igual a 49 mais 42. Ok? Se eu vou descobrir o valor de x, veja que ele se repete, ele vai descer. 49 mais 42, a gente sabe que se somar, vai dar 91. Esse 91, eu peguei e dividi por 7. Esse 91 que aparece aí é resultado, né, da soma de 49 mais 42. É porque foi feita uma soma aí direta. Ok, pessoal? Aí eu peguei o 91 e dividi por 13. Por 7, gente, que deu 13, desculpa. 49 mais 42 dá 91. O 91 que eu dividi por 7, porque o 7 passa dividindo, vai dar 13. Ok? Ficou claro esse exemplo para vocês? Eu acho que a única coisa que nós precisávamos lembrar aí era esse processo da distributiva, apesar de que muitos, acredito que lembravam disso. Então, é bem comum cair questões como essas, né, no desenrolar dos cálculos em alguns vestibulares, né? Ele nunca vai pedir, calcule o valor da proporção, porque o Enem, as questões são textos, são contextuais, mas elas sempre nos levam a cair em cálculos como esses em algumas vezes. Ok? Na nossa letra E, nós temos 5 está para x sobre x mais 4, assim como 30 está para 54. É o mesmo processo, gente. 30 vezes x, 30x. É aquele mesmo processo que eu mostrei lá no bate-papo com vocês. E 30 vezes 4 dá 120. Então, quando eu multipliquei isso daí, deu 30x mais 120, que é igual 5 vezes 54, dá 270. Vou baixar o 30x, porque é o valor de x que eu vou descobrir. 270, o 120 está positivo, ele vem negativo. 270 menos 120 vai dar 150. E ao dividir por 30, o meu x vai ser 5. Ok? Se eu quiser tirar a prova, professor, para saber se está correto, x não deu 5? Então substitui lá. Eu não tenho x mais 4? Coloca 5 no lugar do x. 5 mais 4 dá 9. 9 vezes 30, 270. 5 vezes 54 também dá 270. Então a gente aí
tirou a prova, para saber se o nosso resultado está correto. Ok, pessoal? É bem bacana esse conteúdo. Vamos mudar aqui o slide. Deixa eu mudar aqui o slide. Vamos para o slide da segunda propriedade. Eu acho que vai estar aparecendo para vocês já. Diz assim, segunda propriedade. O que é que diz essa segunda propriedade? Lembrando, a primeira, me diz que eu devo cruzar os meios pelos extremos. A segunda, propriedade da soma dos termos, da soma ou da diferença, né? Dos termos em uma proporção. Ele diz, se somar os dois termos da primeira razão, uma pausa aí, para a gente entender. Quem são os dois termos da primeira razão? O número 3 e o número 5. Ele está dizendo, se eu somar os dois e dividir pelo primeiro, que é 3, né? Eu vou somar 3 mais 5 e dividir por 3, que é o que ele está dizendo. Ou pelo segundo, irá obter uma razão igual à soma dos dois termos da segunda razão, dividida pelo terceiro ou quarto termo. Aí você diz, professor, eu li, mas não entendi o que isso quer dizer. Não se preocupa, vamos tirar aqui, vamos esclarecer o que é que está dizendo essa regra. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho essa razão aí, essa proporção, na verdade. 3 está para 5, igual a 9 está para 15. Não é isso? O que é que esse textinho aí em cima diz? Que se eu somar 3 mais 5, que são os dois termos da primeira razão que você está vendo aí, se eu pegar 3 e somar com 5 e dividir por 3, vai ser igual a 9 mais 15 dividido por 9. É o que diz lá em cima. Veja que eu somei o primeiro com o segundo e dividi pelo primeiro. Veja que eu somei o terceiro com o quarto e dividi pelo terceiro. Aí eu fiquei com 3 mais 5 sobre 3, que é igual a 9 mais 15 sobre 9. Apliquei a segunda propriedade, ok? A minha segunda propriedade é isso daí. Na prática, é isso. Então, resolvendo, eu tenho 3 mais 5 vai dar 8. 8 sobre 3. Na verdade, 8 está para 3. Que é igual 9 mais 15 dá 24. 24 está para 9. Se eu multiplicar meios pelos extremos aí, 3 vezes 24, 72. 8 vezes 9 também dá 72. O que é que isso me diz? Que a propriedade que eu apliquei está correta. Então, o que é que diz a minha segunda propriedade? Eu vou pegar os dois primeiros termos da razão e vou somar e dividir pelo primeiro. Foi o que eu fiz aí. 3 mais 5 sobre 3, que é igual a 9 mais 15 sobre 9. Só. É isso que me diz essa terceira propriedade. Ok, pessoal? Deu para entender como que eu transformo isso, como que eu aplico, o que essa regra me diz? Então, vamos aqui, ele diz o seguinte, no nosso próximo slide, nós vamos aplicar a segunda propriedade. Vamos aqui na prática, não é isso? Eu tenho, na minha letra A, acho que já aparece aí para vocês, x está para 5, que é igual a 9 está para 15. Não é isso? O bom é que eu posso aplicar de diversas maneiras, né? E o que é que eu apliquei aí o meios pelos extremos, mas se você aplicar também a primeira, veja que dá meios pelos extremos, mas que na verdade eu apliquei a segunda propriedade. O primeiro com o segundo, x mais 5 sobre x. Peguei o primeiro, somei com o segundo e dividi pelo primeiro, que é igual a 9 mais 15
sobre 9, ok? Quando eu multipliquei meios pelos extremos, aquela mesma regrinha da primeira propriedade, é x vezes 9, 9x, né? E x vezes 15, 15x. Só que eu peguei primeiro o outro, né? 9 vezes x, 9x. 9 vezes 5, 45. X vezes 9, 9x, mais 15x. Meios pelos extremos, só isso. O que é que eu fiz aí? Juntei os semelhantes. Lembra lá dos semelhantes? Quem tiver x, eu vou juntar. Peguei 9x. Quem é o outro que tem x? O outro 9x. Se ele está positivo lá, ele vai vir negativo. Veio menos 9x. E o 15x estava positivo, também veio negativo. Então eu fiquei com 9x, menos 9x, menos 15x. Eu agrupei, eu juntei, né? Eu coloquei um próximo do outro, eu juntei todo mundo que tem x, observando e prestando atenção nos sinais. Que é igual, se o 45 estava positivo, ele passou negativo. Quando eu resolvi x, 9x menos 9x dá nada. 9 menos 9, nada. Me sobrou menos 15x, que é igual a menos 45. Viu que o 15x está negativo? Vamos multiplicar por menos 1. Ó, veja essa regrinha aí. X multiplica por menos 1. Quando é que eu vou usar essa regra, professor? De multiplicar por menos 1. Todas as vezes que o termo desconhecido, que aqui no caso é x, estiver negativo. Veja que o 15 está negativo. Eu tenho que transformar em positivo. Menos com menos lá do menos 1, o 15x ficou positivo. Menos 45 multiplicado com menos 1, o 45 fica negativo. Dividindo 45 por 15, eu vou ter como resultado para x o número 3. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso exemplo aí de como nós aplicamos a segunda propriedade da proporção. E esse é o nosso último exemplo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham, para aqueles que já tinham estudado razão e proporção, espero que tenha relembrado, né, tenha aquecido aí a memória de vocês, porque a maioria já viu essa parte de razão e proporção. Ano passado a gente viu, né, um pouco, e quem não viu, teve a oportunidade de aprender. Ok, pessoal? Aqui estão as referências, né, de onde o conteúdo é retirado, essa parte de razão e proporção. Pessoal, então, deixa eu só encerrar aqui a nossa apresentação. Alguma dúvida acerca desse conteúdo? É bem simples, né? É um conteúdo simples. Volto a dizer, é muito cobrado nos vestibulares, em concursos, mas ao mesmo tempo que eu digo isso, eu digo assim, nunca no vestibular você vai encontrar assim, calcule a proporção. Não. Tem um texto enorme, né? Lá e você entende o texto e transforma numa proporção depois. Vou encerrar a nossa gravação, mas a gente permanece na sala.